Quando eu abro a minha Bíblia também na carta aos Romanos, eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus que nos mostra que nós precisamos ter uma transformação da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar. Abrindo a minha Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12, a palavra de Deus nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vejam bem, meus amados, aqui a Bíblia nos orienta a nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, firmar todo o meu entendimento na vontade de Deus. É a vontade de Deus que aquela pessoa que eu quero que seja transformada, seja daquele jeito? Eu estou pedindo aquilo realmente para a glória de Deus ou estou pedindo para satisfazer as minhas necessidades? Quando eu começo a pedir para a glória de Deus, que eu começo a agir, o próprio Espírito Santo vai começar a trabalhar comigo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence. As minhas atitudes, junto com a vontade de Deus, vai começar a influenciar a vida daquela pessoa. Vai começar a fazer com que aquela pessoa sinta a necessidade de mudar. Ela vai se sentir pressionada, usando uma linguagem mais compreensível. Ela vai se sentir pressionada, primeiramente, pelo poder de Deus através do Espírito Santo, que estará convencendo aquela pessoa a mudar. Em segundo, pelo meu testemunho, um homem interior, um traje incorruptível, uma vida exemplar, como diz a palavra de Deus, que vai fazer com que aquela pessoa sinta a necessidade de mudar. Meus amados, a Bíblia diz que um homem de coração duro, ele será quebrantado de uma só vez. Você vai perceber que pessoas que você jamais pensaria que ela poderia mudar, elas serão transformadas pelo poder de Deus e pelas tuas atitudes, porque são as tuas atitudes que vai, de alguma forma, influenciar o comportamento daquela pessoa que convive com você. Eu quero lhe dar o exemplo de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem de coração duro, um homem que era perseguidor dos cristãos, um homem que de alguma forma as pessoas jamais imaginariam que ele pudesse mudar o seu comportamento. Mas a Bíblia nos mostra que um dia ele ia numa caminhada, ia para perseguir os cristãos. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o próprio Jesus se revelou de uma maneira muito gloriosa a Saulo de Tarso e encontrou com ele no caminho de Damasco. E ali, Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele caiu por terra e o Senhor Jesus falou com ele de uma maneira maravilhosa. E o Senhor Jesus orientou Saulo, mostrando o caminho que ele devia seguir. Aquela mudança foi tão impressionante que as pessoas não acreditavam quando viam Saulo. Olhavam para Saulo e diziam: é esse aquele que perseguia os cristãos? Amados, o Senhor Jesus, ele é especialista em mudar comportamentos. Mas ele precisa de testemunhas, ele precisa de pessoas que estejam testificando do poder dele, não apenas por palavras. Pessoas que testifiquem do poder dele, não apenas por palavras, mas por vidas transformadas, pelo testemunho interior. Vejam que o versículo que nós lemos, ele diz, para que o homem seja ganho, sem palavras, diz, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Então, meus queridos, às vezes, as atitudes, os gestos, a maneira de agir, o testemunho, eles falam muito mais alto do que as palavras. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que um dia, eu me lembro que eu estava na casa de uma pessoa que se declara cristã, e aquela pessoa, quando viu seu marido e beber uma cerveja com outros amigos, ela, talvez até com vergonha de mim, porque eu estava na casa dela, ela não aceitou aquela atitude do seu marido e sabe o que foi que ela fez? Ela pegou, ligou o equipamento de som bem alto, colocou os caixas na direção do local onde seu marido estava e disse: ele tem que aprender a ser um cristão, ele vai ter que ficar ouvindo hino, mesmo bebendo cerveja.
essa atitude, meu querido, não é uma atitude de um cristão. Essa atitude não é uma atitude sábia, uma atitude que vai ganhar a pessoa para Jesus. Mas muitas vezes, as nossas atitudes, sem palavras, elas falam muito mais alto do que os gritos que nós damos, sem sabedoria e fora da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa entender que você é a pessoa certa, que Deus quer usar nesse negócio. Deus quer te usar para ganhar essa pessoa que você diz que é problemática e que você nada tem feito. Olhe para você mesmo, comece a mudar você mesmo, comece a orar por essa pessoa, comece a interceder a Deus para que Deus faça uma obra na vida dessa pessoa, que sem dúvidas Deus vai te usar e o nome dele vai ser glorificado. Você vai ver transformação e cada vez mais você vai sentir desejo de se aproximar mais do Senhor, porque você vai saber que Ele é Deus, você vai saber que foi Ele que fez essa transformação através da tua vida. Que você possa receber essa mensagem e praticá-la, porque o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.